Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Roberto, psicólogo social e neuropsicólogo em formação. E você aí, que gosta de filmes e séries de terror, será que você é um psicopata? Hoje eu quero falar com vocês a respeito da maravilhosa e incrível série da Netflix, A Queda da Casa de Usher, que foi lançada agora dia 12 de outubro. E seguindo a proposta do canal, eu quero fazer uma análise psicológica e neurocientífica do que é o medo, do porquê que a série é tão boa naquilo que ela se propõe a ser, que é ser uma série de terror barra suspense, e por que as pessoas geralmente gostam tanto de séries e produções de terror. E é claro que terão spoilers da série, então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste a série e depois volta aqui, ou se você não se importa com spoilers e ainda assim não assistiu a série, fica comigo até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. A série A Queda da Casa de Usher é baseada no romance homônimo do escritor estadunidense Edgar Allan Poe, que é considerado o mestre do terror. E a série faz jus a esse legado do Edgar Allan Poe, uma produção excelente, a fotografia, a ambientação, os personagens, o enredo, tudo na série é muito bom e consegue criar um aspecto, um cenário de tensão, medo, pavor e alguns jumpscares também muito bons. A série tem o mesmo nome do conto do Edgar Allan Poe, chamado A Queda da Casa de Usher, mas não se engane. A série ela tem umas diferenças bem significativas em relação ao conto, que é um conto razoavelmente curto, mas ela guarda pelo menos o plano de fundo geral da obra. E além disso, a série faz inúmeras outras referências a várias outras obras do Poe. Tanto que, principalmente a partir do segundo episódio até o oitavo, todos os episódios guardam nomes de outras obras do Poe. E além disso, os 6 filhos do Roderick Usher, todos eles têm nomes que são pelo menos inspirados em personagens que estão presentes em outras obras do Poe. E a Verna, que é uma das principais personagens, a entidade que está por trás de toda a narrativa, a entidade que é extremamente importante para essa narrativa, ela também é uma referência a uma obra do Poe, porque Verna é um anagrama para Raven, que é corvo em inglês, que é uma referência também a outra obra do Poe, que é O Corvo, uma obra extremamente conhecida do Edgar Allan Poe. E a série é muito boa, justamente porque ela consegue criar um clima, uma ambientação de terror constante. A narrativa, a maneira como ela é construída, ela lembra muito, inclusive, o próprio estilo de escrita do Poe. Se vocês pegarem o conto A Queda da Casa de Usher do Poe, vocês vão ver como ele descreve o cenário e a própria casa dos Usher de uma maneira que faz quase como que se a casa fosse entendida como um outro personagem do conto. E eu acredito que ela pode ser entendida dessa forma. E o diretor, o Flanagan, da série da Netflix, ele consegue fazer a mesma coisa. E eu acho que a série é muito boa justamente por isso, porque ela se baseia na obra de um escritor que é considerado o mestre do terror, que é o Poe, e consegue traduzir isso para a tela, mas com uma assinatura do próprio diretor. Então, é uma série muito boa mesmo, ela tem muito sangue, muita morte, tem muitos elementos extremamente interessantes. Mas aí agora adentrando um pouco no universo psicológico a respeito não só da obra, mas do conteúdo de terror no geral, será que você aí, que gosta de obras de terror, de filmes de suspense, de jogos, de séries, será que você tem algum transtorno mental? Será que você tem algum distúrbio de caráter, de personalidade ou algo do tipo? E de início eu já tenho que dizer que sim, você que gosta de conteúdo de terror e suspense, juntamente com quem toma café sem açúcar, gosta de comer chocolate meio amargo ou amargo e gosta de gin tônica, muito possivelmente tem algum tipo de transtorno de personalidade muito sério, provavelmente alguns indícios de psicopatia. Inúmeros estudos demonstram que quem gosta dessas coisas possui uma tendência muito grande a ter psicopatia e provavelmente em algum momento da vida pode se tornar um assassino em série. E, obviamente, eu não estou falando sério. Considerando a amplitude da ciência psicológica, nós podemos tecer várias explicações dos motivos pelos quais as pessoas gostam de conteúdo de terror. Mas a explicação que eu vou trazer aqui é baseada na psicologia experimental, é uma explicação que eu acredito que seja muito interessante, baseada na psicologia experimental com o viés da psicologia evolucionista. E pensem um pouco aqui comigo. Vocês realmente não acham estranho que as pessoas gostem de filmes e séries e conteúdos de terror? Porque esses conteúdos são feitos, são produzidos para gerar em nós sentimentos que nós geralmente rotulamos como negativos, como ansiedade, medo, tensão, apreensão, repulsa, nojo, enfim, emoções que no geral nós classificamos como negativas. E ainda assim, uma parcela bem expressiva da população, mais ou menos 50%, segundo alguns estudos,
gostam desse tipo de conteúdo. Então tem que ter alguma explicação razoável, porque não pode ser que metade da população mundial tenha algum transtorno de personalidade. E por mais paradoxal que pareça, esse aparente paradoxo tem uma explicação até muito razoável. Se as pessoas sentissem apenas emoções negativas enquanto elas consomem essas obras, aí sim nós teríamos um paradoxo real em mãos. Mas não é o que acontece. Os estudos empíricos mostram que as pessoas sentem prazer em regular e manipular e controlar as próprias emoções durante o consumo desse tipo de conteúdo. Os filmes de terror nos envolvem em cenários, em situações extremamente complexas que remontam a medos ancestrais, a medos que assombram a nossa espécie desde o primórdio do seu surgimento. E esse é o momento de falarmos a respeito da neurobiologia do medo e do que é o medo. O medo é uma emoção intensa relacionada à insegurança. É um sistema de alerta que nos indica que existe algum perigo iminente rondando. É um estado de crescente insegurança e angústia. Mas o que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo no geral quando nós sentimos medo? A amígdala, e aqui não confundir a amígdala com a estrutura que nós temos na garganta, a amígdala cerebral é uma estrutura que fica localizada nos lobos temporais de ambos os hemisférios cerebrais, sendo que o lobo temporal recebe esse nome justamente porque ele fica atrás da região das têmporas. Essa estrutura é a principal estrutura envolvida, mas não a única, do nosso sistema nervoso na regulação do medo e da ansiedade e das emoções que nós tendemos a classificar no geral como negativas. E quando os estímulos que são considerados ameaçadores são processados pela amígdala, saem informações dessa estrutura para diversas outras estruturas do sistema nervoso central, do nosso cérebro, que vão produzir respostas mentais, comportamentais, fisiológicas e hormonais relacionadas ao que nós chamamos de resposta de luta ou fuga, compatíveis com o padrão de medo desencadeado. E o medo surgiu ao longo da evolução justamente como um mecanismo de preservação da espécie. Porque pensem comigo aqui, o que aconteceria com o ser humano antigo se durante a sua incursão na savana ele cruzasse com um leão sozinho e ele resolvesse enfrentar aquele leão de mãos limpas? Obviamente, esse ser humano iria morrer e não iria passar seus genes adiante. Então o medo ele tem a função protetiva, ele nos afasta de perigos e faz com que a gente consiga passar os nossos genes adiante, e foi justamente por isso que o medo foi um padrão comportamental selecionado ao longo da evolução das espécies. Mas e aí eu dei toda essa volta falando de medo, falando de evolução, falando de mecanismo de preservação, e o que isso tem a ver com o fato de que você gosta de produções de terror? E aqui entra mais uma explicação interessante. O consumo de conteúdo de terror, o gosto por esse consumo em um ambiente controlado, onde você consegue controlar as suas emoções, pode ter uma relação direta com o aprendizado. Assim como quando as crianças brincam de pega-pega, e aqui eu não sei como que se chama essa brincadeira no local onde você mora. Em alguns locais chamam de pega-pega, outros de pique-pega, enfim, aquela brincadeira onde uma criança corre atrás da outra para encostar naquela criança e depois aquela criança que foi encostada tem que fazer a mesma coisa. Essa brincadeira, se vocês pararem para pensar, é basicamente uma simulação de caça, onde o predador está atrás da presa. E ela oferece lições importantes a respeito de como que a criança pode se comportar no mundo para se defender de ameaças. Então a experiência de brincar com medo pode nos oferecer lições valiosas a respeito de como nós podemos lidar com os perigos do mundo e de como podemos regular as nossas próprias respostas comportamentais frente a esses perigos. E voltando um pouquinho aqui à série que era da casa de Usher, a gente vê que a obra consegue explorar de uma maneira muito eficaz um dos maiores medos que nós temos, que é justamente o medo da morte. Então é justamente nessa pegada de conseguir explorar esse maior medo que nós temos, que é o medo da morte, de uma maneira muito criativa e complexa, que a série consegue causar tanta apreensão. E além disso, ela associa, obviamente, esse medo que nós já temos com questões sobrenaturais, o que torna a ameaça de morte na série ainda mais assustadora. E durante a série nós vemos as mortes mais bizarras possíveis. Uma das mortes que eu mais gosto, inclusive, é a morte do Perry, do Próspero Usher, logo no segundo episódio, onde basicamente o Próspero morre de uma maneira muito agoniante, a partir de uma chuva de ácido que mata não apenas ele, mas todas as pessoas que estão participando da sua festa. E além de tudo, tem uma notícia muito boa para quem gosta de obras de terror, porque não apenas você não é um psicopata por gostar desse tipo de conteúdo, mas ele também pode te trazer alguns benefícios a nível de saúde emocional.
Estudos recentes indicam que pessoas que gostam desse tipo de conteúdo geralmente conseguem lidar de maneira mais eficaz com situações estressantes, como por exemplo uma que vivenciamos recentemente, que foi a pandemia. Os filmes de terror, basicamente, propiciam um contexto para que as pessoas pratiquem a regulação emocional e que possam aprender a lidar de maneira mais eficaz com seus próprios medos e suas ansiedades. E esses são provavelmente os motivos pelos quais vocês gostam tanto de filmes, séries, jogos e produções de terror no geral. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, dar um curtir, compartilhe o vídeo, deixe um comentário que ajuda muito no canal e nos vemos em breve.